Que tipo de bom pastor leva ovelhinhas para andar no vale da sombra da morte? E nós vimos aqui, quando pensamos nesse versículo, no versículo 4, que ao dizer isso, o texto está nos mostrando que há um vale de sombra da morte e que nós iremos passar por ele. Nós temos meditado no Salmo de número 23. Esse é o terceiro domingo que nós temos olhado para esse Salmo. E eu tenho tentado mostrar aos irmãos que esse Salmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é um Salmo que garante ao crente certeza de que tudo vai bem na vida dele. Certamente você já viu em algum lugar a Bíblia aberta no Salmo 23. Em algumas casas, ou é o 23 ou é o 91. E ali, talvez esses sejam os dois salmos que as pessoas mais usam. Acontece, queridos, que as pessoas olham para esse salmo e veem uma promessa que não está contida nele. E o que nós estamos fazendo então é buscar qual é a verdadeira promessa do Salmo 23. Porque quando nós lemos "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", e talvez esse seja o versículo mais conhecido da Bíblia, juntamente com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esses dois versículos aqui talvez sejam aqueles mais conhecidos da Escritura em todo o mundo. E as pessoas tomam o versículo primeiro, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", como a certeza, a convicção de que nada vai lhes faltar na vida deles. Ora, se eu tomar isso como verdade e olhar para a vida de Cristo, de Paulo, de Pedro, de Tomé, de Estevão, eu vou dizer que esse salmo falhou na vida deles, porque na vida de Paulo faltaram muitas coisas. Paulo disse, escrevendo no final da sua vida, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Paulo nos lembra que ele aprendeu a viver passando necessidade, e quando Paulo fala de passar necessidade, ele sabe do que está falando. Se tem alguém que sabe o que é padecer, além de Cristo Jesus, esse se chama o apóstolo Paulo. Porque aquele homem já enfrentou tudo que um homem pode enfrentar nessa vida. Na lista de algumas tragédias de sua vida estão naufrágios, espancamentos, apedrejamentos, prisões, algemas, fome, frio. E no final da vida, Paulo escreve dizendo: "Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação". Isso significa que em algum momento da vida de Paulo lhe faltaram muitas coisas. Ora, mas o versículo está dizendo: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Eu preciso lembrar a vocês que esse texto foi escrito na língua hebraica. E na língua hebraica, o sentido de "nada me faltará" não é que no futuro alguma coisa vai faltar para você, ou não, mas é que Jesus Cristo, esse bom pastor, é suficiente para aquele homem, para essa ovelha. Uma tradução mais precisa desse texto seria: "Se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada". E ele nos ensina a não esperar no futuro pelo Senhor, mas ter a convicção de que Ele é suficiente para nós agora. A ideia aqui é, uma vez que eu tenho Cristo, as coisas que eu ainda não tenho e gostaria de ter, elas não me fazem falta, porque se elas fossem necessárias para mim, esse meu pastor colocaria-as nas minhas mãos. A ideia então, dos versículos de 1 a 3, não é de um pastor que está ali pronto como o gênio da lâmpada para satisfazer todos os seus desejos e necessidades. Mas esse é um pastor diferente, que ele por si só é suficiente para as suas ovelhas. Nós vimos também aqui, dos versículos de 1 a 3, que esse pastor, ele, vezes por outra, obriga essa ovelha a ir para um lugar de descanso. Isso porque, em muitas ocasiões da vida, as ovelhas querem fugir do aprisco. Em outras ocasiões, as outras ovelhas saudáveis do aprisco querem, então, expulsar as ovelhas que estão feridas do aprisco. Ezequiel nos conta que esse pastor levará essas ovelhas para beber água limpa,
Porque as ovelhas que estão no aprisco, irmãos, essa é uma cena interessante do livro de Ezequiel. Ele conta que as ovelhas saudáveis iam beber água. E quando elas chegavam no tanque para beber água, elas entravam no tanque e turvavam a água. E sujavam a água, levantavam muita sujeira na água, de maneira que as ovelhas doentes e fracas não se achegavam para beber água. E a figura aqui é que esse pastor leva você para junto das águas de descanso. E esse levar, querido, não é levar assim, fazendo um convite. Esse levar é tomando nos braços e obrigando a ovelha a ir para esse lugar. Porque você e eu sabemos que há muitas situações em nossa vida em que nós não queremos descansar no Senhor. Então ele vai lá e usa da sua prerrogativa de pastor e nos faz descansar. Esse pastor também nos livra da ansiedade da alma, porque o texto diz no versículo 3 que ele refrigera a alma, e refrigerar a alma não é colocar um ventilador ou um ar-condicionado, ou levar você para debaixo de uma sombra fresquinha. Não é disso que ele está falando, é romper com a sua frustração e ansiedade por causa das coisas que você gostaria de ter e faz você descansar no Senhor. E isso traz para você tranquilidade e segurança, sem ficar ansioso pelo dia de amanhã. Agora eu mostrei para vocês, na nossa segunda exposição, de que esse pastor está conduzindo essa ovelha, e ao contrário do que a gente pensa, essa ovelha não é uma ovelha boazinha, que está ali descansando no aprisco e as outras estão tentando jogá-la para fora. Essa também é uma ovelha rebelde que quer sair do aprisco. E o pastor então guia essa ovelha pela vereda da justiça. Ele pega essa ovelha e faz com que ela ande nos caminhos da justiça. E é interessante porque andar nos caminhos da justiça não significa que esse pastor vai vingar a ovelha contra os seus inimigos, mas é exatamente o contrário. Ele vai fazer essa ovelha andar em justiça. É ela que vai andar em justiça. Porque ele está guiando a ovelha. Do versículo 4 em diante, nós vimos que esse pastor também permite que essa ovelha ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Que tipo de bom pastor leva ovelhinhas para andar no vale da sombra da morte? E nós vimos aqui, quando pensamos nesse versículo, no versículo 4, que ao dizer isso, o texto está nos mostrando que há um vale de sombra da morte e que nós iremos passar por ele. E que muitas vezes nós esperamos desse pastor apenas as coisas boas e tranquilas da vida. E nos esquecemos que enquanto estamos nesse mundo, há um vale de sombra da morte para atravessarmos. Eu não sei qual tem sido o seu vale de sombras, mas o que eu sei é que esse pastor prometeu estar com você no vale da sombra da morte. Mas também há algo interessante, vimos isso na semana passada, porque ainda que ele vá conosco pelo vale da sombra da morte, ele não disse o que fará conosco. Ele não vai impedir que os inimigos nos ataquem. Ele não vai impedir que o nosso próprio coração nos ataque. O que ele promete para nós aqui é um consolo. E esse consolo que ele promete para nós não é um travesseiro aconchegante e um colo. Mas o que ele está dizendo é que vai usar o bordão e o cajado para nos consolar. E você pode fazer o exercício exegético que você imaginar, você pode fazer o exercício de interpretação que você quiser, você pode imaginar da forma como você quiser, mas cajado e bordão não fazem carinho. E o que ele está dizendo é que no vale da sombra da morte, ele vai usar o seu cajado e o seu bordão para nos conduzir. E na semana passada, eu aprofundei um pouquinho mais essa ideia e lembrei que às vezes nós ficamos intrigados
Porque Deus permite certas coisas com a gente. Quem aqui nunca falou como nós cantamos? Logo eu. Mas não como logo eu, pecador. A gente diz assim, mas Senhor, há tanta gente ruim no mundo. E por que essas coisas acontecem comigo? Porque logo eu tenho que sofrer desse tanto? Porque eu estou passando por isso? Porque eu estou passando por aquilo? Porque foi o meu filho? Porque foi minha filha? Porque foi meu marido? E quando morre alguém que consideramos justo, inocente, nós dizemos, tem tanta gente ruim no mundo, e por que os inocentes morrem? Por que não morre um ministro? Por que não morre aí um desses criminosos que tem por aí? Tem que morrer o inocente. Não é assim que a gente faz? Eu lembrei a vocês que antes de fazer você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor fez o Filho dele caminhar no vale da sombra da morte. Lá na cruz do Calvário, Cristo enfrentou o vale da sombra da morte. E ele não teve consolo, um tapinha nas costas. Ele estava tão só ali que gritou, Deus meu, por que me desamparaste? O único consolo que ele teve foi a vara e o cajado, que deveria ser para mim e para você, mas foi aplicado sobre os ombros dele. No versículo 5, irmãos, penúltimo sermão de nossa série, há aqui um banquete. E é um banquete estranho esse aqui. Olha o que diz o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos olhar para esse banquete. Primeiro vamos ver quem prepara o banquete. Quem prepara o banquete é aquele que lá no começo do Salmo foi identificado como o pastor. É ele quem prepara esse banquete. E o texto em hebraico não traz apenas que ele prepara-me uma mesa na presença, mas ele diz assim, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. Então essa mesa foi colocada diante desse convidado de honra, na presença dos adversários. Não era todo mundo que podia pegar dessa mesa. Não era todo mundo que podia comer dessa mesa. A gente vai lembrar de uma mesa preparada assim, lá no livro de José, ou no livro de Gênesis, na história de José do Egito. Quando José, lá no Egito, como governador do Egito, convida os seus irmãos para um jantar e prepara uma mesa diante dos irmãos dele. E só quem podia comer eram os irmãos de José. Aqui é algo parecido. Esse convidado de honra tem uma mesa posta diante dele. É uma mesa para ele. Esse convidado de honra, que tem uma mesa preparada diante dele, também sabe que essa mesa foi posta na presença dos seus adversários. Agora veja que interessante. Se a gente viu quem é que está dando o banquete, é o Senhor que está lá no começo do Salmo. Se a gente viu que o convidado aqui está com a mesa posta diante dele, o convidado de honra, mas os demais convidados foram os inimigos. Que festa estranha. É uma festa, é um banquete convidados, que os convidados são os seus adversários. Todos os seus adversários foram convidados para esse banquete. Depois disso, há uma unção aqui, porque agora esse inimigo foi ungido diante dos seus adversários e foi ungido com óleo. E há aqui também a figura de um cálice que está transbordando. Vamos pensar então em cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, quem convidou? Percebam que estes adversários estão presentes na festa, porque de alguma forma o Senhor, que preparou o banquete, permitiu que eles estivessem ali. Esse Senhor que preparou o banquete é o mesmo que supre, que é suficiente, que faz descansar, que refrigera a alma,
que caminha com esse homem pelo vale da sombra da morte, que usa o bordão e o cajado, e agora ele prepara essa festa. E eu sei que muitas pessoas olham para esse texto aqui e ficam pensando, quando eu chegar no céu, aqueles meus inimigos vão ver, vai ter uma mesa preparada diante de mim e todo mundo que me fez mal agora vai ter que me suportar. Mas percebam, essa mesa posta não é um evento comum, não é um evento corriqueiro. Porque essa unção que aparece aqui, ungir com óleo. Óleo no Velho Testamento, queridos, sempre representa a pessoa do Espírito Santo. Óleo no Velho Testamento sempre traz a ideia de alguém que foi preparado para um propósito específico. Lembram do sacerdote Arão? Quando ele ia entrar no templo e ele foi separado para o serviço, então era derramado um óleo de azeite sobre a sua cabeça. E o Salmo vai nos trazer essa figura dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e as roupas do sacerdote. Essa é a ideia. Ele estava sendo ungido, preparado para um propósito, para uma missão. E esse homem aqui agora, essa figura desse salmo, que está caminhando com esse pastor, é alguém que foi preparado, foi ungido para um propósito que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente vê pelo salmo que ele está na presença dos seus adversários. Você queria ir, Miraci, numa festa onde só tem os seus inimigos? Já pensou? Eu convido, vai ter uma festa lá em casa. Irmã Eva, venha para a minha festa que eu fiz em casa, e quando eu chegar lá na festa, só tem os inimigos. E aí você vai entrando pela casa e vai estranhando, não é? É normal, é? E você vai vendo as pessoas e todo mundo ali rangindo os dentes para você. Confesso que se é eu pedi a licença e Miami, e ir embora. Não ficaria de jeito nenhum. E essa unção que prepara esse homem nos diz um pouco, então, quem é ele? Quem é esse homem? E essa identidade a gente vai começar a perceber quando eu olho esse outro elemento que está na mesa, o cálice. Cálice na Bíblia, queridos, tem sempre alguns significados distintos. Há a ideia de um cálice de vida que Deus preparou para os seus santos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo que lemos agora há pouco, na nossa liturgia, no Salmo de número 75. Versículo 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu já falei para os irmãos, você pode usar a sua Bíblia digital lá em casa, é maravilhoso. Mas quando você vier para a igreja, traga a sua Bíblia de papel, escreva nela, anote nela. Eu aprendi isso com o reverendo Daniel Santos, inclusive num sermão que ele faz sobre esse salmo, de quem eu estou tomando emprestado muitas ideias que eu tenho compartilhado com os irmãos. Salmo 75, versículo 8 diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota. Quem? Todos os ímpios da terra. Então talvez esse cálice que está na mão desse homem nesse banquete não seja um cálice de prazer, mas um cálice de ira. E isso, queridos, muda tudo. Porque quando eu olho agora para esse cálice e percebo que há aqui uma pessoa que foi ungida
E agora ele vai tomar um cálice na presença dos seus adversários. Não há como eu não olhar para o Novo Testamento e não enxergar Cristo na cruz do Calvário. Quando os homens embeberam um esopo e colocaram vinho com vinagre na boca de Cristo Jesus, e essa foi a última coisa que ele bebeu em vida. E quando ele bebeu aquele cálice, ele disse: está consumado. E ali na cruz do Calvário, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus que deveria ser derramado contra mim e contra você. Ali na cruz do Calvário, Cristo não apenas morreu, mas ele assumiu os meus e os seus pecados. Ali na cruz do Calvário, Cristo não só recebeu um castigo físico, mas a morte espiritual estava ali com ele. E ele ficou tão sozinho no vale da sombra da morte, que enquanto esse pastor diz que vai caminhar conosco, lá ele ficou só, e o pastor o abandonou e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Cristo teve que passar por essa angústia? Para que eu e você pudéssemos entrar na presença dos nossos adversários e não sermos envergonhados. E agora você deve estar pensando: quem são os meus adversários? Quem são os meus adversários? O meu marido. Meu patrão. Meu vizinho. Mas eu queria que você se lembrasse de dois adversários que estão constantemente lutando contra você. O primeiro deles é o seu próprio coração. O seu próprio coração é o seu maior adversário. Basta você olhar tudo que você já enfrentou de sofrimento por causa do seu coração. Todas as vezes que o seu coração te enganou, todas as vezes que o seu coração criou um ídolo para que você o adorasse, todas as vezes que o seu coração lhe levou para longe da palavra de Deus, todas as vezes que você tentou satisfazer os desejos do seu coração e você foi de mal a pior, e lá no fundo do poço você reconheceu que aquele era um caminho de morte e não de vida. Mas há um outro inimigo. E o nome dele é Satanás. Ele se levanta todos os dias para acusar vocês diante de Deus. Essa é a função de Satanás. E a Bíblia chama ele de acusador. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, vocês devem se lembrar que diante de Cristo, todas as pessoas estavam ali blasfemando contra ele. Alguns xingando, outros ridicularizando, outros duvidando. Alguns diziam: você não é o Cristo? Desce daí. Quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala isso em aramaico, e ali ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, e as pessoas não entendiam bem o que ele estava dizendo, e as pessoas, mas ele está gritando por Eli, vamos esperar para ver se Eli vem ajudá-lo. Ele não disse que Deus o amava, vamos esperar para ver se Deus vem ajudá-lo. Os ladrões que estavam na cruz também blasfemavam de Jesus. As mulheres que passavam também cuspiam nele. Os guardas davam bofetadas. E os poderosos aguardavam de camarote para ver o que aconteceria. Todos os inimigos estavam diante de Jesus. Pastor Davi, o senhor está exagerando. De onde o senhor tirou essas coisas do Salmo 23, pastor Davi?
Como que o Senhor pode dizer que esse cálice é um cálice de ira e não de salvação? Eu não sei quantos de vocês já leram um livro de poesia. Os que não fizeram ainda, façam. É uma experiência gratificante. Mas um livro de poesia, as poesias que são registradas ali, que são escritas ali, elas não são aleatórias. Um livro de poesia, quando é organizado, o autor do livro, o organizador do livro, pega um conjunto de poemas e ele vai colocando um ao lado do outro. E esses poemas que são organizados, não é assim aleatório. Vamos pegar todos os poemas com a letra A. Não, não é desse jeito. Há um motivo, há um propósito para que os livros de poesia sejam organizados. O Salmo também é assim. Os salmos são organizados de maneira que uma narrativa seja contada por meio das suas poesias. Um salmo depois do outro, e você vai entender o sentido de um a partir do outro. Você vai juntando um salmo no outro e vai lendo. Entenderam isso? Agora abra a tua Bíblia no Salmo 22. O que diz o Salmo 22? Começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quando é que Cristo disse isso? Na cruz. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E aí você chega no Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que história é essa? Um salmo está contradizendo o outro? Não, é porque o salmo está falando da mesma pessoa. Esse pastor andou com Cristo, sim, todo o tempo. Esse pastor proveu para Cristo, era suficiente para Cristo todo o tempo. Mas era necessário que Cristo fosse até a cruz do Calvário e padecesse no meu e no seu lugar. E lá na cruz, para que você e eu não tenhamos que beber esse cálice de ira, Cristo bebeu sozinho. Então, queridos, o que está de profundo atrás do Salmo 23 não é que Deus é um Deus que satisfaz todas as suas necessidades nessa vida, mas é um Deus que proveu eternamente o sacrifício perfeito, a ovelha perfeita, para morrer no meu e no seu lugar. Deus tem que ser o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Você tem que ser satisfeito nele, porque o maior problema da sua vida, o maior defeito que você tinha, a maior dor que você carregava, a maior ameaça que você sofria se chamava inferno, e lá na cruz do Calvário, Cristo venceu isso para você, e você jamais vai ter que experimentar a dor do inferno. É por isso que nós somos, ou devemos ser, satisfeitos nele. Lá no céu não vai ter essas motos miseráveis que passam aqui o tempo todo. Ah, irmãos, a certeza e a convicção de que Cristo morreu em nosso lugar, que paga pelos nossos pecados, faz a gente olhar para as dificuldades dessa vida, levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, esse pequeno sofrimento que eu experimento aqui não pode ser comparado com a graça, com a glória que há de ser revelada. Paulo nos ensina isso. Irmãos, reconhecer que o nosso maior problema foi resolvido na cruz do Calvário, que a cédula de dívida que era contra nós foi cravada na cruz com o sangue de Cristo, então deve me fazer caminhar com Ele com segurança para junto do lugar de descanso. E se esse Cristo Miraci está segurando em sua mão e querendo levar você pelo vale da sombra da morte, você precisa confiar nele e caminhar com ele um passo depois do outro, porque ele sabe exatamente qual é o caminho que você deve trilhar. Ele sabe onde você tem que colocar o seu pé. Ele sabe porque não só ele vê, mas ele experimentou no meu e no seu lugar. É por isso que o Salmo 23 deve ser decorado, memorizado. E quando você achar que foi desamparado por Deus, então você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não preciso de mais nada se eu tenho esse pastor ao meu lado.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque a oferta perfeita foi levantada no madeiro e conquistou todas as graças do Cordeiro para mim. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é abençoador. Isso é tranquilizador. Pastor, então como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Como é que eu faço isso, pastor? Sair daqui e vir para aqui. Como é que eu faço, pastor, para que isso saia da cabeça e venha para o coração? Então eu quero dizer algumas coisas para você de maneira bem prática. Ao acordar, antes de sair da cama, lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todo dia quando você levantar, quando você acordar, ao invés de você já ficar pensando, meu Deus, agora eu tenho que lavar os pratos, tenho que fazer o café, tenho que levar os meninos para a escola, a louça de ontem de noite ficou na pia ali, eu vou ter que resolver, meu marido não vai me ajudar, eu vou ter que ir sozinha, eu vou ter que ir sozinha. Antes dessas coisas todas que a gente faz quando abre o olho, agradece a Deus, porque Cristo Jesus foi à cruz do Calvário para pagar pelos seus pecados. Eu desafio você a fazer isso. E você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor, muito mais agradável, porque nesse dia o inimigo vai se levantar. E eu não estou falando daquele inimigo, eu estou falando desse inimigo. Eu estou falando do seu coração. Ele vai se levantar contra você e vai colocar pensamentos destrutivos, e vai colocar pensamentos pecaminosos, e vai querer levar você para longe de Deus. E aquele inimigo lá vai usar esse teu inimigo aqui para vencer sobre sua vida. Mas quando você se lembrar que Cristo morreu por você na cruz do Calvário, e que esse inimigo começar a se levantar e trazer pensamentos destrutivos, pecaminosos ao seu coração, à sua vida, então você vai lembrar para ele: aquieta minha alma, porque o meu Senhor vive, e ele já pagou todos os meus pecados. Eu não posso mais viver de acordo com a vontade do meu coração. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você fez isso quando levantou. E não se engane, o inimigo vai te atacar. Qual inimigo? Esse vai te atacar. Ele sempre te ataca antes daquele outro inimigo. E ao longo do seu dia, você vai separar um tempo. Talvez depois do almoço. Ah, pastor, mas lá no trabalho não dá tempo, eu trabalho correndo e eu não tenho tempo para nada. 5, 10, 15 minutos que seja. Para. Volta de novo para Jesus Cristo. E agradece de novo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor carregou os meus pecados na cruz do Calvário. Lembra de tudo que você fez pela manhã. Lembra de como Ele cuidou de você. Agradece a Ele e pede: Senhor, continua me ajudando para que eu complete esse dia agradecendo ao Senhor. Não se engane, esse inimigo vai continuar de novo te atacando. E aquele inimigo vai continuar fazendo pressão. Mas todas as vezes que você se sentir ameaçada, que seu coração te levar para fazer aquilo que não agrada a Deus, você vai se lembrar: eu não posso mais viver dessa maneira, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. E ao chegar à noite, quando você for dormir, coloca a sua cabeça no travesseiro e diz: Senhor, muito obrigado, porque durante mais um dia o Senhor me protegeu. E o teu sacrifício na cruz não foi invalidado e nunca será invalidado em minha vida, porque a tua graça cobre a multidão de meus pecados. Irmãos, se nos lembrarmos disso durante o nosso dia, certamente, quando você estiver diante dos seus adversários, você não precisará beber esse cálice de ira, porque Cristo já tomou em seu lugar.